Agora, quando é que você... Não, você viu tudo isso aí, Tá. viu, analisou, você se apercebeu, mas pôr em prática isso, começar a trabalhar com isso, em que momento que isso despertou em você? Então, olha que legal, tem a parte que aconteceu há pouco tempo, que as pessoas se começaram a interessar-se por isso. Eu não sabia nem que as pessoas iam se interessar por isso, mas eu comecei a me provocar. Eu gosto muito do início, o início de tudo. Como é que começou? Como é que eu cheguei a esse ponto? Como é que eu cheguei até aqui? E eu percebi, até por fazerem essa pergunta, que desde sempre, mas de uma maneira extremamente intuitiva e por necessidade, eu tive que observar muitas vezes as crianças que se aproximavam, se elas eram crianças que eu podia confiar ou não. Por que isso, Eli? Eu nasci dentro de uma loja de calçado, literalmente. Então, era numa avenida comercial. Essa avenida comercial, obviamente, tinha o quê? 50 vizinhos para lá era loja, 50 vizinhos para lá era loja. Então, eu não tinha crianças para brincar. Eu tinha o quê? As crianças que iam lá com os seus pais para comprar e ficavam lá, às vezes, 20 minutos, 25 minutos, meia hora no máximo. E aí era um momento que eu chamava para ver minhas revistinhas. Eu gostava muito de gibi, né? Mesmo ainda sem ler, eu gostava de ver as figuras, porque eu tinha 3 irmãs mais velhas, então elas também compravam gibis e tal, mas eu não sabia ler, mas eu gostava ali de ver as figuras. Os meus brinquedos, como era uma loja, então era divertido. Imagina, o estoque de uma loja sempre foi muito divertido para uma criança, porque era aquele labirinto de caixa, as caixas grandes que você transformava em brinquedo, transformava em, às vezes, até em casinhas, né? Casinhas de papelão, aquela coisa toda. E eu até acho que talvez até por uma questão de acertar tentativa e erro, eu comecei a perceber quais eram aqueles que eu podia confiar, inclusive até os molequinhos de rua, porque como tinha ali os molequinhos de rua ali, que ficavam ali, às vezes guardando carro, ou então às vezes com os pais que ficavam ali fazendo alguma situação, catador, de reciclagem, e às vezes eu chamava, vem cá, vamos brincar, tal, ou eles iam também. E aí, pelo jeito, pelo andar, pela fisionomia, eu falava, esse é malandro, esse não é. Mas de uma situação muito empírica. Mas eu lembro de tipo assim, opa, peraí. E as crianças têm muito isso. Se você perceber, as crianças intuitivamente, elas se aproximam ali, elas fazem ali um primeiro contato com o olhar. Eu vi isso acontecendo, inclusive, agora, há poucos dias, a minha afilhada estava lá no meu prédio. O meu prédio a área de convívio é muito grande, né? Quase um parque aquilo ali. Então tinha muitas crianças ali. E aí tinha uma menina chegando e elas se olharam de longe, né? E era um parquinho, então gangorra, aquelas coisas de se pendurar, tal, um gira-gira. Aí uma só fez assim, a outra. Então, tipo assim, elas foram se olhando, foram ali se seduzindo, foram se permitindo, e aí até que uma fez assim, a outra fez assim, pum, elas foram brincar ali na gangorra. Então a criança, ela tem muito essa situação de, eu valentão, esse aqui eu não vou chegar perto. Então começou com uma necessidade, depois isso na adolescência, meu pai, ele era um cara que fez maus negócios, então mesmo tendo uma loja boa, ele se endividou demais. Então ele chegou um momento que ele pegava dinheiro de um agiota para pagar outro agiota. Então estava num banco, já não tinha mais. Tava um caos, hein? Tava um caos. E a gente passou muita necessidade nessa época, muita mesmo. E aí eu percebi que mesmo, aí eu usei muito mais o que a gente chama de rapport, que é esse movimento de mimetismo, né? De você conseguir surfar vários ambientes. Então,